Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre a história de um dos esportes mais importantes da humanidade, a história do futebol. Pessoal, o futebol ele advém de muitas atividades antigas com pé e bola. Se originaram na Ásia Antiga, há milhares de anos atrás. Cada um desses jogos que se tem de registro na literatura tinha suas características, tinham as suas regras, as suas adequações aos povos. Apesar que a maioria dos jogos ele tinha um objetivo muito específico para quem praticava, agora, para quem assistia, servia como divertimento. Portanto, a característica até hoje não mudou muito. Os jogadores que jogam hoje têm o fim, que é a profissão, e quem assiste tem o fim, que é o divertimento. Basicamente desta forma que nós vemos. A história conta, inclusive, que o futebol, principalmente nas atividades advindas da China, como o Tsushun, onde se tinha uma característica muito forte que, quando os guerreiros iam para uma guerra e eles se confrontavam, o que acontecia? Eles pegavam os corpos adversários, decapitavam suas cabeças, traziam as cabeças para os seus vilarejos e, como forma de comemoração, chutava a cabeça do adversário vencido, do guerreiro vencido. Portanto, existe uma cultura muito forte do futebol em relação à violência hoje. Mas na época era uma cultura, era uma forma de agradecer a vitória que se teve em uma determinada batalha ou guerra. O Tsushun foi importante por isso, especialmente porque a partir do Tsushun começou então a se datar a história do futebol. Por mais que seja antigo, a data tem-se então de 2000 a 5000 anos antes de Cristo. E o imperador Yuan-tze inventou um jogo que era utilizado para treinamento militar e era jogado com uma bola de couro recheada de cabelo ou crina de cavalo. Então perceba, era um treinamento militar. Logo, não eram todos que praticavam, era uma camada pequena da população. Assim como no Kemari. O Kemari é um jogo japonês e a nascente do futebol, a origem dos jogos com pé e bola também se tem no Japão, onde as práticas ocorreram em torno aí de 2000 anos antes de Cristo. E um pouquinho diferente do Tsushun, era jogado num campo bem menor comparado ao Tsushun, e também tinha uma característica religiosa, além do militar. Então, os japoneses utilizavam também como forma de agradecimento e culto aos deuses. E uma característica bem bacana aí do Kemari é que não podia deixar a bola tocar no solo, não podia cair no chão. Quando caísse no chão, era entregue para os adversários. Posteriormente, pessoal, saindo da Ásia, Japão e China, vamos então para a Europa, onde se tem o Epísqueros, Grécia, os gregos, importantes na história da educação física. A partir dos anos 800 a.C., século VIII, portanto, onde era praticado por duas equipes, e a maioria dos registros da literatura apontam entre 12 a 14 jogadores. Características que são muito parecidas com o que se tem hoje, era um campo retangular, que é o caso do futebol atual, cujo o objetivo era marcar pontos em traves opostas. Então veja, tinha o objetivo de passar a bola ou objeto jogado em uma trave. E era um jogo considerado muito violento. Era considerado muito violento. Jogado por homens fortes, por homens altos, por homens resistentes. Então veja, mais uma vez uma característica para poucas pessoas. Os romanos, pessoal, eles pegaram o Epísqueros e adaptaram à sua realidade. E chamaram esse jogo de Arpastum. É um jogo romano, em torno aí de 200 anos antes de Cristo, e era considerado bem mais violento que o Epísqueros. Inclusive, a história da humanidade, em alguns pontos importantes, Roma Antiga era um povo bem violento, pessoal? Portanto, olha que importante conhecer a história da humanidade, e é claro que os romanos foram fundamentais para a humanidade, e de fato para o futebol não foi diferente. O Arpastum ele era um jogo com uma bola feita de bexiga de boi e era um exercício vigiado até mesmo por imperador. Era um jogo, era um exercício para treinamento militar. E como era vigiado, era um exercício, poderia durar horas. Eles praticavam horas nas areias junto aos mares. Inclusive, se você observar esta informação, se pode durar horas, entra duas capacidades motoras bem importantes aí: força e resistência. Mais uma vez, os homens fortes e os homens resistentes praticando. Bom, indo para a França, o Sul, em torno aí de 50 anos antes de Cristo, já era dividido por posições em campo. Olha só que bacana. Vem uma característica bem interessante.
posições em campo. Então já existia funções específicas, né? E era praticado pela realeza e era permitido, pessoal, olha só, usar soco, chute e quaisquer outros golpes violentos. Isso era permitido pelo jogo, tá? Só que era praticado pela realeza. Então, Henrique II, rei da época, proibiu o jogo se fosse visto praticado por outras camadas sociais, mas aí a justificativa era porque o jogo era violento, mas na verdade não se queria que o jogo fosse praticado por qualquer um, entre aspas, e sim somente pela realeza. O que ele fez então? Fosse identificado praticando o jogo, era preso. O cálcio, né, o cálcio italiano, que até hoje carinhosamente os italianos chamam o futebol de cálcio. Inclusive os italianos eles se nomeiam como os grandes revolucionários do futebol, que foi aí que começou a modernidade no futebol. Na Itália, no século XVI, já tem um pouco mais de proximidade do futebol atual, com regras bem mais elaboradas, porém não regulamentadas. Era obrigatório o uso dos pés, não tinha limite de jogadores, porque dependia do tamanho aonde era realizado o jogo, a prática, né? E era conduzido por uma figura chamada árbitro. Então, pela primeira vez na história, pelo menos segundo a literatura e os registros, tem uma pessoa específica simplesmente para controlar as regras do jogo. Olha só que interessante, né? Se tinha uma pessoa que só ia para o evento, para o jogo, para a prática, para cuidar das regras. E até hoje é considerado uma grande festa. O cálcio era uma festa assistida por muitas pessoas e praticado por muitas pessoas. Chegamos então na Inglaterra, onde muitas pessoas acham que o futebol foi criado lá. Na verdade, pessoal, o futebol se modernizou na Inglaterra. A Inglaterra não criou nada. A Inglaterra não criou nada, ela apenas modernizou, deu a característica moderna ao esporte. Na Inglaterra, em 1823, quando o futebol, ele foi separado de um outro esporte importante que era o rugby, em uma reunião que contou com a participação dos alunos de Cambridge. O que aconteceu então? Eles fizeram ali algumas reuniões, né, importantes, ficando proibido o uso de mãos no futebol, distinguindo o futebol do rugby e se tornando dessa forma uma prática da burguesia universitária. Olha só, e em 1848 teve a unificação das regras para que pudesse, né, ter competição entre as equipes, e isso tornou viável o aparecimento do futebol, que foi registrado em Londres no ano de 1863, sendo catalogadas, pessoal, 9 regras. Então, precisava-se ter o quê? Uma associação. E foi criada, então, a FA, a Football Association, a Associação de Futebol. E é claro, né, que nós temos um ponto extremamente importante aí, que é o quê? A modernização do futebol, não só no sentido de regulamentação, mas de prática, galera. Que essa é a questão. Se vocês olharem todas as telas que nós vimos até agora, todos os jogos que nós vimos, eram praticados por poucos, assistido por muitos, mas praticado por poucos. Com a Revolução Industrial, que foi um outro ponto marcante na história da humanidade, o esporte começou a ser difundido por todas as camadas populares, ou seja, mais pessoas que não somente burgueses ou realeza pudessem praticar e praticaram de fato, deram aquela questão do futebol como um dos esportes mais populares que nós temos. Por isso que o futebol ele se tornou moderno na Inglaterra. E a partir de então, muitas coisas aconteceram na história da humanidade. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da história, a origem do futebol até aqui na Inglaterra.